Vamos lá, gênio. Agora a gente tem um texto aí para ler, para resolver as questões 29 e 30. Eu não vou ler esse texto, eu apenas vou fazer um breve comentário. Ele está falando aqui de tantos nomes aí da matemática, né? Está falando sobre Gauss, Newton e Pitágoras e tal. Um pouquinho de história aí, né? E falou inclusive que Pitágoras não se pode ter certeza nem que se Pitágoras realmente existiu. Isso é verdade, tá? Não se sabe ao certo se existiu, apenas que existiu uma tal escola pitagórica, isso é verdade. Existem fatos históricos que comprovam isso, mas a existência desse tal Pitágoras não se pode ter certeza, ok? Eu não vou ler nada aprofundado aí, porque não precisa. Nós precisamos apenas das informações da questão 29 para resolvê-la. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a questão 29 diz assim: o famoso teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Da maneira como está escrito o enunciado do teorema, pode induzir ao erro, pois não menciona que. Vamos lá, o que é o teorema de Pitágoras? No teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte: um triângulo retângulo, aqui nós temos o triângulo é retângulo, tá? Aqui, 90 graus. Isso aqui é um cateto, eu vou chamar de C, de cateto, e aqui um outro cateto, C. E aqui é hipotenusa, tá? Os catetos são os lados adjacentes a esse ângulo aqui de 90 graus. Sempre assim, os lados que ligam, que fazem o ângulo de 90 graus. O lado que está de frente é a hipotenusa, que está de frente para o ângulo é a hipotenusa, ok? Beleza. Então vamos lá. E sempre importante saber o seguinte, que o teorema diz que a hipotenusa ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, né, é igual, eu vou chamar isso aqui de cateto 1 e cateto 2, é igual o cateto 1 ao quadrado, né, mais o cateto 2 ao quadrado. É isso. Ou seja, é o que está escrito aqui no enunciado, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Okay? É isso aqui. Isso é verdade, esse teorema funciona. Se você ainda não viu relações métricas no triângulo retângulo, você está no 9º ano, muito provavelmente você verá. Tem que ser uma escola muito fraca para não passar isso para o aluno no 9º ano, tá? Porque isso é matéria básica do 9º ano, tá bom? Ok, então vamos lá. Na letra A está dizendo assim, só podemos aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. Sim, só em triângulos retângulos. Está certo. Mas vamos analisar as outras respostas. Ó. Só podemos aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos acutângulos? Não, triângulo acutângulo não. O que é um triângulo acutângulo? É aquele triângulo em que todos os ângulos são menores que 90 graus. E não é o caso. O teorema de Pitágoras tem que ter 90 graus, tem que ser triângulo retângulo. Tá? Letra C. Só podemos aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos escalenos? Não. Existem alguns infinitos triângulos retângulos que são escalenos. Tá? Esse aqui, por exemplo, é escaleno. Ó. Escaleno é retângulo. Mas existem triângulos retângulos que não são escalenos. Por exemplo, existe o triângulo isósceles. Ó, aqui é um triângulo retângulo, né? Esse cateto é igual a esse. Então, já falhou aqui, ó, em triângulos escalenos? Não. Até existem triângulos retângulos escalenos. E pode aplicar o teorema de Pitágoras. Pode aplicar. Mas existem triângulos escalenos, não escalenos, que são retângulos também, tá? Então, falhou ali, né? Ó, o teorema de Pitágoras pode ser aplicado a qualquer triângulo. Falso. Não, somente em triângulo retângulo. A letra E. A hipotenusa é sempre menor. É sempre o menor lado. Não, claro que não. Se esse lado aqui é 90 graus, se esse ângulo é 90 graus, todos esses ângulos aqui são menores que 90.
tá? Porque a soma tem que dar 180. Então, eu não posso ter outro aqui que tenha 90, por exemplo. Já dá 180, né? Então, não seria retângulo, não seria triângulo. E em um triângulo, o maior lado é aquele lado que é oposto ao maior ângulo. Então, assim, se esse ângulo é o maior lado é a hipotenusa. Sempre assim, a hipotenusa é sempre o maior lado. Por quê? Porque ela é o lado oposto ao maior ângulo. Em qualquer triângulo. E aí, eu quero até aproveitar, nós já sabemos qual é a resposta da letra A, já acabou a questão, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe sobre essa questão da medida do maior lado. Preste atenção nisso aqui. Suponha que você tenha aí um triângulo assim, né? Um triângulo qualquer. O desenho não está muito bom. Vou fazer assim. Suponha que... Deixa eu só ligar minha energia aqui do notebook, porque senão vai acabar a nossa conta. Pronto, já liguei. Já liguei aqui na tomada. Já temos energia aí para continuar. Então, suponha que esse ângulo aqui tenha medida igual a 30 graus. E suponha que esse aqui tenha medida igual a 50. Aí, a pergunta que não quer calar. Olha, nós temos aqui A, B, C. Qual é o maior lado? É o AB, é o AC ou é o BC? Qual é o maior lado? Pense um pouquinho. Olha só. Eu suponho que você já deu uma pausa no vídeo e já fez, e já descobriu. Pensa assim, esse ângulo aqui eu não conheço, vou chamar de X, tá? Então, dica extra aí para você nessa questão, hein? Ó, você tem que o X mais 30 mais 50 tem que dar 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Passa esse 50 mais 30 dá 80, né? Então vai ficar 180 menos 80. Então x é igual a 100. Olha, esse ângulo aqui de cima mede 100 graus. Ele não é o maior ângulo, porque aqui é 30 e aqui é 50. Se ele é o maior ângulo, então esse lado é o maior. BC é o maior. Aí você fala assim, mas eu estou vendo que está pequenininho. Olha esse lado aqui como está grandão. Não, você não pode se basear por desenho. Você tem que se basear por dados matemáticos. Não se baseie por desenho, tá? Já vi questão que você pode analisar assim, um triângulo assim, bem, desse jeito, e na questão a gente chegar à conclusão de que esse lado é igual a esse, mesmo parecendo que não. Porque nos concursos eles costumam colocar questões assim para saber se o aluno entende dos dados matemáticos. E aí desenha tudo errado para ver se você sabe resolver, tá bom? Então fique esperto aí. Questão 29 resolvida com dicas no final.